Uma alegria muito grande nós estarmos na casa do Senhor, e mais alegria ainda por saber que o Senhor está aqui conosco, amém? Convido você nesse momento a se colocar de pé e abrir comigo a palavra de Deus no livro de Mateus, no capítulo 7. Livro de Mateus, capítulo 7, os versículos 24 ao 27. Amém? Diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Amém? Feche os olhos e peça agora que Deus, conforme a liberdade que você já deu no teu coração, ministre essa palavra na sua vida. Senhor, em nome de Jesus, eis a tua palavra que agora nos é anunciada. A tua palavra que é poderosa em obras, e nós queremos que a tua obra, Senhor, estabelecida nela, venha a ser, Senhor, edificada nas nossas vidas. Porque não queremos sair daqui como entramos, mas queremos sim sair daqui com o teu toque, com o teu renovo, com a manifestação, Senhor, dos teus propósitos estabelecidos através da tua palavra em nossas vidas, para a vida, para a vitória, para bênçãos, para conquistas, para a cura, para a libertação, para a transformação da situação que estamos vivendo, em nome de Jesus. Espírito Santo, assume o controle, dá-nos entendimento e compreensão, e eis a minha vida nas tuas mãos, para que dentro desses propósitos, tu nos faça receber tudo que vem de Deus para as nossas vidas, através desta palavra, e que assim seja. Amém. Amém, Jesus. Podem sentar, meus queridos. Meus amados, numa cidade dos Estados Unidos, chamada Colorado, ela tem lá a sua geografia, com 2/3 dela formada por cadeia de rochas. 2/5 daquela região do Colorado é só rochas. E nessa região de rochas, ali nesta cidade, nasce uma flor que contraria todos os princípios da ciência. Uma flor que já tem sido muito estudada pela ciência, e até hoje a ciência não entende como que aquela planta vive. Essa planta, ela tem uma peculiaridade. Ela não nasce na terra. Ela não nasce num solo comum. Essa flor, ela brota da rocha. Os cientistas já estudaram essa planta, e eles dizem que praticamente ela é um milagre, porque é a única flor que tem as suas raízes aprofundadas dentro da rocha. E o que deixa eles mais loucos ainda é que ela nasce de dentro da rocha para fora. As sementes dessa flor são germinadas dentro da rocha, e ela vem nascendo
de dentro para fora. E aí você pode pensar, mas pastor, como que uma planta vai vir forçando passagem até chegar para fora da rocha, sendo que rocha é rocha? É exatamente isso que ela faz. Ela vem de dentro da rocha e sai para fora para expor a sua beleza. O nome dessa flor se chama saxifrage. E ela é chamada de saxifrage porque em inglês ela significa britador de rocha. E ela é chamada de britadora de rocha exatamente porque ela vem de dentro e ela vem empurrando, ela vem rompendo os limites da natureza para sair para fora da rocha e expor a sua beleza. É como ela viesse britando, abrindo caminho, rompendo a rocha para sair para fora. Por isso ela é conhecida como saxifrage, britador de rocha. Essa flor, ela é uma quebradora de rochas. E o mais interessante é que ela não aceita os limites naturais. Ela não aceita as limitações impostas pela natureza. Como assim, pastor? Muito simples. Qualquer um olharia uma rocha e pensaria, como que de uma rocha vai nascer uma flor que tem as suas raízes bem profundas dentro dessa rocha? Humanamente falando, a ciência diz que é um milagre. E por que essa flor se tornou um milagre para a ciência? Porque ela não aceitou as limitações naturais. Ela rompeu com os limites naturais. Ela rompeu. E aí nós podemos pensar, mas pastor, o que nós temos a ver com a saxifrage? Ela é o exemplo nítido do propósito pelo qual Jesus diz que nós temos que edificar a nossa vida na rocha. Não é em qualquer lugar que nós temos que colocar as nossas raízes, os nossos alicerces. Não é em qualquer lugar que nós temos que ter o fundamento da nossa vida. Não é. Porque o que significa raiz para uma planta? É o seu meio de vida, o seu meio de subsistência, o seu meio de resistência. Vocês já viram na televisão, muitas vezes, quando passa ali no noticiário sobre aqueles furacões que dá lá nos Estados Unidos, e aí a gente olha, é aquelas sinaleiras balançando, quase caindo, é casa que voou para um lado, é placa que foi atirada não sei aonde, é um telhado que foi arremessado não sei quantos metros. Mas você já prestou atenção que muitas vezes eles mostram as árvores sendo atingidas pelos ventos fortes e elas se encurvando, mas não quebrando? Você já prestaram atenção à maneira com que ela é arqueada pela força do vento e ela não quebra? Deus, Ele é perfeito em tudo. Você sabia que o vento forte tem um propósito para as árvores? Sabe qual é o propósito do vento forte numa árvore? Fazer com que as suas raízes se aprofundem.
quanto mais rajada de vento uma árvore recebe, mais ela impulsiona as suas raízes para dentro da terra. A ciência diz que uma árvore que tem 12 metros de altura, tem 12 metros de raiz. Por quê? Porque todo vento forte que bate nela, empurra ela para produzir mais raízes, para ela penetrar mais dentro da terra. E quanto mais ela penetra para dentro da terra, mais forte ela fica, mais resistente ela fica, maior força e vigor ela tem, e mais gostosos são os seus frutos. Porque raízes profundas significa uma qualidade de sais minerais, de água, de tudo que é necessário para a árvore ter uma qualidade para frutificar. A saxifrage, contrariando toda a ciência, ela se alimenta da rocha. Pastor, rocha não tem vida. Não tem vida ao meu e os seus olhos. Mas a ciência sabe que a rocha tem vida. O que contraria é como que uma flor consegue se alimentar de algo sólido. Mas a saxifrage consegue. A saxifrage consegue. E quando Jesus fala para mim e para você que é necessário que nós estejamos com a nossa casa edificada na rocha, e aí a primeira coisa que vem na nossa mente é uma casa. Uma casa construída de tijolo, quadradinha, bonitinha, com telhado, um chaminé. Tem uns que até já pensam na fumacinha saindo da chaminé. Meu amado, Jesus está falando desta casa. A casa espiritual de Deus. Eu e você. É desta casa que Jesus está falando, de uma forma figurada, mas é desta casa. É esta casa que tem que estar edificada na rocha. É esta casa que tem que ter as raízes no profundo desta rocha chamada Jesus. Jesus disse: eu sou a pedra angular. Eu sou a rocha. E nós precisamos estar enraizados em Jesus. Por isso ele disse que se nós estivermos nele, e as suas palavras estiverem em nós, nós vamos alcançar vitória na nossa vida. Porque tudo aquilo que nós pedirmos, crendo, nós vamos receber, porque nós não estamos pedindo de qualquer maneira, de qualquer forma, nem de maneira aleatória. Nós estamos pedindo em conformidade com os princípios estabelecidos por Deus na sua palavra. Porque quando eu me aprofundo na palavra, eu me aprofundo no conhecimento. E se eu tenho conhecimento da palavra, eu sei quem eu sou, os direitos que eu tenho e as promessas que são minha, e qual é todos os termos da minha herança, que Cristo entregou, liberou, botou na minha mão. Jesus fala que nós precisamos estar como uma saxifrage, com as nossas raízes profundas dentro dele. E sabe o que Deus diz? Que Ele manda vento forte, que Ele faz os rios transbordarem, que Ele manda chuva. Sabe para quê? Não é para nós sermos derrotados, não é para nós quebrar, não é para nós cair, é para nós empurrar as nossas raízes para dentro de Jesus.
para dentro. Ali diz: todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu. Não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Jesus diz: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, é comparado a... Jesus está dizendo para mim e para você, meus amados, que todas as provas que se levantam, os problemas que acontecem, os momentos de tribulação da nossa vida, o momento que tem vento forte soprando, que tem chuva forte batendo em cima de nós, o momento que a gente vê a água transbordando, não é para correr, não é para ficar com medo, não é para se assustar, não é para achar que é o fim, não é para pensar que não tem mais o que fazer, não é para achar que não tem mais solução, que não tem mais onde buscar, como buscar, de que forma buscar. Não é com esse propósito, é para nos impulsionar, nós empurrar as nossas raízes para dentro da rocha. Só que é incrível que quando as pessoas começam a passar por prova, a última coisa que fazem é procurar resposta na palavra. Aonde que nós temos que empurrar as nossas raízes? Para a palavra, meus amados. É entrar para dentro da palavra, porque a palavra de Deus tem a resposta. E a palavra de Deus é a fonte da nossa vitória. E a palavra de Deus tem poder para produzir exatamente aquilo que nós precisamos que seja produzido, para que nós tenhamos nas nossas mãos a promessa de Deus materializada. Então, quando acontece alguma adversidade na minha vida, não é para fugir, não é para correr, não é para se desesperar, é para se aprofundar na rocha, é para buscar socorro em Deus, é para buscar direção na palavra de Deus, é para buscar o conhecimento do que Deus tem para a nossa vida. Teve uma mãe que chegou para Jesus desesperada, e ela disse: Senhor, a minha filha está extremamente endemoniada na minha casa, lá na minha cidade onde eu moro. Isso falando de sentido figurado. E aí Jesus disse para ela: mulher, o que eu tenho contigo? Não é digno tirar o pão dos filhos para dar para os cachorrinhos. E ela chega para ele e diz: olha, Senhor, mas os cachorrinhos comem até das migalhas que caem da mesa do seu dono. Jesus olha para ela e diz: pode ir lá que a tua filha já está curada. Ela não perguntou: tem certeza? Ela não perguntou: mas como? O senhor nem foi lá. Ela não ficou questionando. Ela simplesmente levantou e voltou para a sua cidade. E diz que quando ela chegou lá, a sua filha estava sã, porque foi liberada uma palavra. E ela não foi apenas ouvinte, ela foi praticante. Ela foi praticante. Um dia alguém perguntou: tu diz que tem fé? Então mostra-me as tuas obras. Porque eu mostro as minhas obras para te dizer que tenho fé. Isso está lá em Tiago. Diz que tem fé, mostra as obras. Aquela mulher, além de ser chamada de cachorrinha, porque Jesus chamou ela de cachorrinha. Além de ser chamada de cachorrinha, ela não ficou perdendo tempo, não ficou discutindo, não ficou debatendo, não ficou murmurando, não ficou questionando. Ela simplesmente recebeu a palavra
e agiu em cima da palavra. Mas pastor, ela devia ter perguntado para Jesus: se por acaso tu está me chamando de cachorra? Porque tem muita gente que ia fazer exatamente isso. Já não ia dar bola para mais nada. Espera aí, para aí. Dá um tempinho aí. Do que tu me chamou? Irmãos, está na palavra. Jesus disse: não é digno tirar o pão dos filhos para dar para os cachorrinhos. Pastor, então Jesus ofendeu ela? Não, meus amados. Jesus largou um vento forte nela para ver se ela ia empurrar as raízes ou se ela ia quebrar. Jesus largou uma chuva forte contra ela para ver se ela cria ou não cria. Jesus deu um baque nela para ver se as raízes dela estavam na rocha ou era algo superficial. E muitas vezes Jesus faz isso comigo e com você. E tem muita gente que para ficar questionando: para aí, que negócio é esse? Então tu não me ama, tu não gosta de mim, todo mundo recebe menos eu. Estou falando que não é? Veio o vento forte, veio a chuva, subiram os rios, bateram com ímpeto contra aquela casa, mas ela não caiu. Ela foi lá e a filha estava sã. Teve um dia que chegou um homem e disse: Senhor Jesus, o meu servo está em casa extremamente enfermo. E era como se ele estivesse dizendo: olha, eu estou tão preocupado, eu acho que ele vai morrer se não acontecer alguma coisa para sarar ele. E ele disse: Senhor, eu preciso de ajuda para o meu servo. Sabe o que Jesus respondeu para ele? Então tá, vamos lá na tua casa. Ele disse: não, para aí, Jesus. Não sou digno que tu entre na minha casa, mas eu sou homem que tenho muitos servos ao meu comando, e eu digo para aquele: vai lá, e ele vai. Eu digo para o outro: vem aqui, e ele vem. Eu digo para o outro: me traz tal coisa, ele traz. Jesus olhou para ele e disse: nunca encontrei tamanha fé como essa. Vai, porque o teu servo está curado. Não ficou perguntando, não ficou questionando, não ficou perdendo tempo. Diz que ele foi, e quando chegou em casa, o servo estava curado. E ele perguntou para as pessoas que hora foi que ele sarou dessa enfermidade. E disseram para ele que horas foi, e ele testificou que foi no exato momento em que Jesus disse: vai, porque o teu servo já está curado. Jesus só lançou a palavra, mas não adianta eu ser um bom ouvinte. Eu preciso ter obras que expressem a fé que eu digo que tenho. Porque não adianta eu dizer que eu tenho fé, mas e Deus não encontrar obras em mim. Aquele comandante, aquela autoridade, simplesmente recebeu a palavra e agiu em cima da palavra. E diz que quando ele chegou, o servo estava curado, e ele descobriu que foi no exato momento em que Jesus lançou a palavra. Pedro estava ali sentadinho no barco, ouvindo Jesus pregar, ali no mar da Galileia. Tinha passado a noite inteira tentando pescar, não tinha pegado nenhum lambari, só tinha sujado as redes e rebentado as redes. Porque quando Jesus chegou para pedir para entrar no barco, eles estavam lá consertando. De repente Jesus diz: Pedro, lança a rede ao mar. Pedro olhou para ele e disse assim: Senhor, nós passamos a noite inteira, Senhor, tentando pescar e não pegamos nada.
mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Diz que foi tanto peixe que tiveram que chamar mais barco, e os barcos quase foram a pique de tanto peixe que pegou. Por quê? Porque ele não pegou em cima de palavra de homens, ele pegou em cima da palavra que Jesus liberou. Mas ele não ficou questionando. Ele podia ter olhado para Jesus: escuta aqui, cara, tu não é carpinteiro? O que tu entende de pesca? Tu só sabe lidar com martelo e prego, tu só sabe cortar a tábua. Tu quer dizer para mim, que sou experiente, como é que eu tenho que pescar? Não. Pedro olhou para Jesus e disse: sobre a tua palavra lançarei a rede. Era tanto peixe que os barcos quase afundaram. Meus amados, a palavra de Deus diz que a palavra de Deus não volta para Ele sem antes cumprir tudo aquilo para o qual ela foi designada. Porque assim como desce a chuva e a neve, e não tornam para Deus sem antes cumprir o papel delas, assim também a palavra de Deus. E nós não podemos esquecer uma coisa: podem passar os céus e a terra, mas a palavra liberada de Deus jamais passará. O que Deus falou, está falado e é irrevogável. Não existe ninguém que possa revogar a palavra liberada de Deus. E Ele determinou para mim e para você bênção, vitória, conquista. Deus liberou para nós promessas de vida, de abundância, de transbordância, de regozijo, de paz, de alegria, de conserto, de renovo, de restauração, de restituição. Pastor, se Jesus liberou tudo isso, por que eu não estou conseguindo ainda a minha vitória? Simples. Aonde está a tua raiz? Aonde estão as nossas raízes? No momento do problema, no momento da dificuldade, no momento da adversidade. Estão querendo correr, que nem nos desenhos, as árvores saem para fora da terra e as raízes viram perninha e saem correndo. Tem muito crente que faz isso no meio da tribulação, usa as raízes como perna, e o propósito não é esse. O propósito é afundar as raízes na rocha, em Cristo. Por isso ele diz: tudo aquilo que pedir crendo, em meu nome recebereis. Não é de qualquer jeito, é crendo. E só pode crer quem confia, e só confia quem conhece. Só confia quem conhece. Quem não conhece, não tem como confiar. Se alguém chegasse para você, alguém que você viu algumas vezes, e dissesse: ó, fulano, ô meu amigo, estou precisando aí de um chequinho de 1 milhão aí, faz favor, faz para mim aí, que daqui 5 dias eu te devolvo. Você vai fazer? Vai fazer? Agora chega o teu pai e diz: meu filho, estou precisando de uma mãozinha aí, sei que tu está bem de vida, passa um chequinho de 1 milhão aí para o pai, no final do mês eu estou te devolvendo. Você passa ou não passa? É o teu pai. Você conhece a índole dele, você conhece o caráter dele, você conhece a postura dele, você sabe tudo que ele construiu na tua vida, para tu ser quem tu é. E tu sabe que tu só é um vencedor porque Ele semeou em ti, porque Ele apostou em ti, porque Ele investiu em ti. Então tu dá, porque tu sabe quem é, porque tu confia,
porque tu conviveu, porque tu tem relacionamento. Com Deus é a mesma coisa, meus amados. Mas tem muita gente que dobra o joelho e não tem coragem de pedir, porque tem receio. E tem receio porque não conhece quem é Deus. Por quê? Porque as raízes estão para fora, estão na areia. E aí quando bate o vento, quando desce a chuva e as águas sobem, a casa desaba. Aí bate o desespero, aí é depressão, aí é doença, aí é enfermidade, aí é separação, aí é confusão dentro de casa, aí é filho na droga, aí é uma desgraça só, porque está tudo superficial. Jesus quer que a gente faça como a saxifrage. Como assim, pastor? Ele quer que a gente faça como a saxifrage. Que a gente não aceite as limitações impostas pelo mundo, mas que nós venhamos como britador de pedra, abrindo o nosso caminho no mundo, para resplandecer a glória de Deus. Por isso Jesus diz: ser-me-eis minhas testemunhas. Eu só posso resplandecer a glória de Deus se eu estou rompendo as limitações impostas pelo mundo. E eu só posso fazer isso com a arma mais poderosa que Deus deu para mim e para você. Está lá em 1 João 5. A nossa fé. A nossa fé é a arma que vence o mundo. É a arma que não aceita as limitações impostas pelo mundo e vem saindo para fora para manifestar a glória de Deus. Vem saindo para fora mostrando as obras de fé que testemunham da grandeza do Deus vivo. Como assim, pastor? O que a palavra quer dizer é que quando vir o vento forte, quando cair chuva forte, quando os rios subirem, é para nós empurrar as raízes, para nós nos alimentarmos mais da palavra, para nós nos alimentarmos mais de Cristo, e para nós resistirmos. Para nós resistirmos. Pode o vento tentar nos encurvar o quanto quiser, as nossas raízes estão na rocha. Interessante que lá no Colorado, nessa região onde nasce a saxifrage, que é a região rochosa, os picos no inverno ficam tomados de gelo e a saxifrage some. Mas quando a neve derrete, lá vem ela saindo de novo de dentro da rocha. Há momentos que nós ficamos retraídos. Há momentos em que nós temos que nos recolher. Não para sofrer, não para se fazer de coitadinho, mas para se alimentar da rocha, para ter mais força, para no devido tempo sair e mostrar a beleza que vem de Cristo, para mostrar um milagre que rompe com os limites da natureza, que vai contra os princípios da ciência, mas que glorificam o nome de Deus. Cada vez que a flor saxifrage está fora da rocha, o que lembra é um milagre de Deus.
Deus quer que nós sejamos lembrados como um milagre de Deus, como uma casa que resistiu ao vento, ao temporal, às águas, e não caíram, não foram destruídas. Mas para isso, meus amados, não dá para ficar na superficialidade. Pastor, o que eu tenho que fazer? Colocar em prática, meus amados. Colocar em prática. Aquela mulher recebeu migalha. Foi migalha o que ela recebeu. Senhor, os cachorrinhos comem todas as migalhas que caem da mesa. Só que ela chegou em casa e aí a vitória estava ali. Aquele homem recebeu a palavra de cura. Ele chegou em casa e a cura estava manifesta. Aquela mulher recebeu a palavra de libertação e chegou em casa, estava lá a vitória. Aquele homem recebeu a palavra de cura e lá estava a cura. Mas teve obra em cima da fé, teve posição, teve atitude, teve determinação. Meus amados, quando a Bíblia se refere ao sopro criador de Deus, ela usa uma palavra chamada bará. Bará, no hebraico, significa Deus cria do nada. Deus cria do nada. Bará está lá em Gênesis, nos primeiros versículos. No primeiro versículo de Gênesis, está lá bará. Deus cria do nada. Você já parou para pensar o poder que a palavra de Deus tem? Você já parou para pensar o poder que a palavra de Deus tem? Mas esse poder que há na palavra de Deus só traz à existência o que não existe quando tem fé acompanhada de obras, quando tem atitude, quando tem prática da palavra, quando tem postura. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível, mas Deus também diz: agrada-te do Senhor teu Deus, e Ele concederá todos os desejos do teu coração. Como que eu agrado a Deus? Com fé, que produz obras. Como que eu mostro a minha fé para Deus? Com as obras. Com as obras. Pastor, mas e o meu problema, eu faço o quê? Está doente? Está enfermo? Usa o poder criador da palavra de Deus. Bará. Bará. Deus cria do nada. Como assim? Simples. Não aceito mais esta enfermidade e recebo a cura agora, em nome de Jesus. Pastor, o senhor não sabe a crise financeira que eu estou. Produz obra de fé para Deus. Pastor, então como é que eu faço na vida financeira? Que obra que eu tenho que produzir? Trazei todos os dízimos, trazei as ofertas à casa do Senhor, para que nela haja mantimento e suprimento. Depois disso, fazei prova de mim, diz o Senhor. Sem obra, não tem como dizer que tem fé para Deus, porque Deus sonda o coração. Deus sonda o coração. E também não adianta pegar o dízimo e vir aqui na frente
e fazer aquele negócio, ó pastor, está aqui, ó. Se vai fazer isso, nem faz, meu amado. Porque Deus sonda aqui, ó. Eu posso ver com os meus olhos, mas Deus enxerga dentro. Por isso que o dízimo é obra de fé. Tem muita gente que ainda está iludido, que acha que dízimo é lei. Talvez um dia eu pregue para vocês, para mostrar para vocês que o dízimo nunca partiu de lei, partiu de fé. Partiu de fé. Por isso que Deus só libera a prosperidade se houver obra de fé na área do dízimo e da oferta. Porque é o único meio que abre a legalidade para Deus fazer as sementes produzirem a 30, a 60, a 100 por um. É a única maneira que abre legalidade para Deus proteger os nossos bens, o nosso patrimônio, a nossa vida, a nossa família, o nosso trabalho, os nossos negócios e o fruto da obra das nossas mãos. Sem esta obra, sem esta obra de fé, a mão de Deus não se move. Vai ficar com os negócios travados. Ah, mas pastor, tem um monte de teólogo que fala não sei o que, não sei o que. A palavra de Deus diz que a árvore se conhece pelos frutos. Vai ver qual é os frutos desses teólogos que pregam essas coisas, que dízimo partiu de lei. E vai ver as pessoas na igreja que seguem essas doutrinas e me diz se não estão sempre pedindo para os outros, se não estão sempre enredados nos negócios, se não estão sempre passando dificuldade financeira, se não estão sempre com doença dentro de casa, se não estão sempre com tribulação dentro de casa. Vai olhar os frutos. Porque tem gente que pensa que prosperidade é só riqueza financeira. Não, Deus providencia saúde, Deus providencia paz, alegria, Deus providencia coisas agradáveis e aprazíveis. Fé sem obras é morta. Pastor, mas a minha filha, o meu filho, o que é que eu faço? A palavra de Deus diz que Deus é restaurador de brechas. Deus é restaurador de brechas. Se você lançar a palavra de conserto, se você lançar a palavra de amor, pastor, o senhor não sabe como é que está a situação. A palavra de Deus diz que o amor de Deus constrange. Não é o amor humano, é o amor de Deus no coração. Pastor, que amor é esse? É aquele amor que olha para a pessoa que te machucou, que te magoou, que te bateu, que te humilhou, que pisou em cima de você, que te feriu, que feriu a tua família, e você olha para ela e enxerga alguém digno de ser amado por Deus. Esse é o amor que constrange. O amor que perdoa e consegue olhar para o agressor, para o inimigo, enxergando como Deus enxerga. Alguém pelo qual Jesus morreu, alguém pelo qual Jesus amou de tal maneira que se entregou por ele, assim como fez comigo e com você. Alguém que olha para a pessoa e consegue liberar o perdão. Alguém que olha para aquela pessoa que fez tudo de mal, mas não sente mais dor. Porque perdoar não é esquecer. Perdoar é lembrar sem sentir dor. E isso só é possível com o amor de Deus. Mas quantas pessoas estão com o templo sujo? Com a casa suja. Casa suja é casa na areia. Primeiro vento forte, ela desmorona. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que se nós não perdoamos aqueles a quem nos ofendem, que Deus também não vai nos perdoar. E se eu não tenho o amor de Deus, porque eu estou retendo o perdão,
por alguém ou contra alguém, como que eu vou dobrar o meu joelho e pedir ajuda? Deus vai esperar uma atitude de fé. Eu creio na palavra, as minhas raízes estão na palavra, então eu libero, eu perdoo e eu vou mais além, eu amo. Jesus disse para os discípulos: olha, amar quem te ama é a coisa mais fácil que tem. Agora ama quem te persegue, aí sim glorificarás a Deus. Obras. Mas pastor, fui eu que apanhei, fui eu que levei, fui eu que suportei. Mas meus amados, a palavra de Deus diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Todas, as boas e as ruins. Mas pastor, doeu. E você fez o que com isso? Parou para pensar qual é o propósito de Deus? Qual é o propósito do vento contra a árvore? Empurrar as raízes mais profundas. Deus não quer relacionamento de superficialidade. Deus quer profundidade. Por isso vem o vento forte. Por isso vem o temporal. Por isso as águas se levantam. Mas Deus só permite o vento forte, a chuva forte e as águas subirem, porque Ele sabe que se nós empurrarmos as nossas raízes, nós resistiremos e a glória de Deus se manifestará na nossa vida. Se coloca de pé. Feche teus olhos. Meus amados, é hora de refletir. É hora de refletir. Esse momento da nossa vida não é para nós perecer, não é para nós sermos destruídos, é para as nossas raízes entrarem na rocha de uma maneira mais profunda. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, tudo aquilo que pedirdes crendo, recebereis. Assim como aquela mulher recebeu, assim como aquele homem recebeu, nós também temos condições de receber, porque Deus não faz acepção de pessoa. Ele ama eu e você, e esse tempo da nossa vida é para nós nos aprofundarmos, para nós meditarmos, e para não sermos apenas ouvintes, mas praticantes da palavra. Se você nesta noite tem ousadia de ser um saxifrage, como assim, pastor? Aquele que não aceita as limitações do mundo, mas através da fé em Jesus Cristo, vem como um britador para romper os limites impostos pelo mundo, romper os limites impostos pelas dores, romper os limites impostos pelas perseguições, romper os limites impostos pelas humilhações, romper os limites impostos pela doença, pela enfermidade, romper os limites impostos pelas doenças mentais, pelo problema de depressão, pelo problema de confusão na casa, na família, no lar, no casamento. Não importa se nós somos britadores de rocha, pelo poder de Jesus Cristo, o mundo não pode nos deter, porque Deus nos fez mais do que vencedores. Por Cristo Jesus, nós já temos vitória, e ninguém nos segura, ninguém nos detém, ninguém nos trava, porque maior é aquele que está conosco do que as limitações impostas pelo mundo.
nós temos poder de romper. Nós temos poder de romper os limites naturais. Se você quer nesta noite romper os limites impostos por esse problema, por essa adversidade, por essa dificuldade, por esse momento da tua vida, dos teus negócios, da tua empresa, da tua família, do teu lar, do teu casamento, não importa. Se você quer hoje romper com esses limites, colocando a tua fé em Jesus Cristo e trazendo à existência aquilo que não existe para te dar a vitória na tua vida, pela palavra de Deus, saia do teu lugar e venha aqui à frente.